paz, meus amados, tudo bem com você? Você sabe que todos nós passamos por adversidades. Por isso, vamos refletir um pouco sobre esse assunto hoje. Veja, em João 16:33, nós lemos: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos dá esperança. Um conceito que muitos têm da vida cristã será que ela nunca mais terá problemas. Significa uma libertação de todo e qualquer problema. Mas na verdade o que significa é libertação nos problemas, o que é algo muito diferente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Diz no Salmo 91:1-10, nenhuma praga chega no lugar onde você estiver. Há no lugar aquela união com Deus, aquele cuidado de Deus com a sua vida. Se você é filho de Deus, por certo terá que enfrentar problemas sim, aflições, adversidades. Mas é Jesus quem diz que nós não podemos nos surpreender sequer quando eles surgem. Porque ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo para nós. Então nós não temos o que temer quando ele está conosco. Deus não nos dá uma vida totalmente vitoriosa, livre de problemas, ou na saúde, ou na família, ou em outras áreas da nossa vida. Mas Ele dá sim uma vida abundante na medida em que nós vamos vencendo e crescendo com Ele. A força que nós precisamos provém da tensão. Se não houver tensão, não haverá força também. Você está pedindo a Deus que lhe dê vida, liberdade e alegria? Ele não poderá dar nada disso se você não está também disposto a aceitar a tensão que isso precede. Assim, se você encarar essa tensão, você receberá a força necessária. Então, meu irmão, minha irmã, vença seus temores, dê aquele passo de fé e Deus lhe dará de comer da árvore da vida e você conseguirá alimentar-se dela também. Se você se desgastar fisicamente, acabará exausto. Mas desgaste-se espiritualmente e receberá mais força ainda. Deus te chama para isso. Deus nunca nos dá força para amanhã, nem para as próximas horas. Apenas Ele nos dá forças para a tensão desse exato momento. Preocupe-se com o dia de hoje. Somos tentados a enfrentar dificuldades do ponto de vista do bom senso. De saber que Deus está conosco, de saber que nunca estamos sozinhos. E não adianta nós ignorarmos essa situação, porque a adversidade atinge a todos, mais cedo ou mais tarde. Alguns crentes se desintegram completamente sob a pressão dos dias difíceis. Tornam-se tão amargos, tão ressentidos em relação a Deus, que se afastam até do propósito das suas vidas. Podem até recorrer a comportamentos de dependência na tentativa de escapar da dor. Mas outros já enfrentam esses desafios, mas têm uma reação totalmente diferente. Em vez de enfraquecê-los, a provação torna-os mais fortes, porque eles aprendem a depender mais plenamente do poder do Espírito Santo. A adversidade pode ser um fardo esmagador, ou senão uma ponte para um relacionamento mais profundo com nosso Deus. A vida de Paulo é um dos melhores exemplos de como a adversidade pode atuar numa ponte com relação a nós nos aproximarmos mais e mais do nosso Deus. Sem as revelações sobrenaturais que o Senhor deu a ele, nós teríamos uma visão muito limitada, muito menor de como viver o dia a dia da vida cristã. Mas a intimidade que ele teve com o Pai veio como resultado de muitas perdas pessoais, de muitas dificuldades.
E através dessas dificuldades ele aprendeu. E ele nos ensina grandes lições, lições preciosas. De que o contentamento é possível sim no meio da adversidade. O apóstolo Paulo explicou: aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Também que Deus provê força sobrenatural em nossa fraqueza. As limitações de Paulo permitiram que o poder do Espírito Santo trabalhasse através da sua vida. O Senhor é a fonte de todas as nossas necessidades. Quando nós confiamos plenamente no Pai, nós podemos contar com a sua provisão, com a sua ajuda, o seu cuidado. Nós podemos confiar na fidelidade do nosso Senhor. Paulo tinha aprendido a depender do Senhor para conduzi-lo através de qualquer circunstância ou adversidade que surgisse em sua vida. O Pai valoriza mais o servir do que os nossos desejos. Em vez de satisfazer a inclinação natural de Paulo ao conforto, à facilidade, ao prazer, Deus enviou a adversidade para prepará-lo para um serviço maior, para um propósito maior. O Senhor prioriza o desenvolvimento do caráter acima do conforto, acima dos nossos desejos. Em tempos difíceis, Deus nos dará força para proclamar a verdade. Porque Paulo foi preso, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Vejam que magnífico isso. Quanto mais as adversidades nós enfrentamos, mais eficaz será a nossa mensagem para os outros. Maior será o nosso propósito na obra do Senhor. Nós podemos tratar tudo como se vem de Deus. Saber que quando vem de Deus é do centro da vontade do Senhor. O Senhor usa tudo aquilo que nós experimentamos, até mesmo os erros dos outros, para os seus objetivos em nossa vida. Se nós formos capazes de aceitar as circunstâncias que vêm no nosso caminho como uma oportunidade para nós crescer, para nós nos fortalecermos, para nós nos capacitarmos, isso vai impedir que as adversidades nos tornem pessoas ressentidas, magoadas, frustradas. Nós temos que aprender mais sobre o Senhor através das adversidades. O sofrimento muitas vezes é um estímulo que vai provocar uma maior proximidade com Deus. A adversidade, sim, ela nos prepara para confortar os outros de uma forma mais eficaz quando estiverem passando por situações pelas quais nós já passamos e vencemos com Deus. Do ponto de vista de Deus, o sofrimento nos prepara para ministrar a vida dos outros mais adiante. Deus tem um propósito específico para cada momento na adversidade. O espinho de Paulo foi projetado para mantê-lo humilde e dependente de Deus. Apesar de todas as revelações surpreendentes espirituais que ele tinha recebido do Senhor. Veja que a adversidade, ela nos forja de acordo com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque se no momento da adversidade nós nos lançarmos aos pés do Senhor e falar a Ele: Senhor, guia a minha vida, controla a minha vida. Nesse momento difícil, dá-me a tua mão, me encoraja a prosseguir. Nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, apesar de todas as aflições, apesar das adversidades. Que ensinamento maravilhoso nós recebemos do apóstolo Paulo. Ensinamentos que devemos guardar no nosso coração. E quando a adversidade surgir, colocá-los em prática. Espero que você tenha aprendido e que você reflita mais sobre isso. Pegue a Bíblia e estude a vida de Paulo para ver
quantas lições maravilhosas, preciosas para a nossa vida cristã. E para que a gente nunca se frustre diante de uma aflição que surgir, mas que a gente saiba que é da vontade do Senhor nos levantar, nos guiar e nos fortalecer. Deus abençoe poderosamente a sua vida.